Meus irmãos, a paz do Senhor, glórias ao nosso Senhor Jesus. Meus amados, para mim é uma honra, um privilégio poder estar nesta imensa responsabilidade para estar servindo a igreja do Senhor Jesus. Meus queridos, os convido a abrir a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15 e o verso 22. Glória a Jesus. Deus abençoa. Deus continua abençoando a vida do nosso pastor de uma maneira poderosa, pastor, em todo o âmbito da sua vida. Obrigado por esta oportunidade. Para mim é uma honra, é indescritível, eu não tenho palavras para expressar a honra, tamanha honra de poder servir a amada igreja onde congrego, diante de tantos homens de Deus que estão em patamares tão acima. Amém? Meus queridos, Lucas capítulo 15, no verso 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? No telão, né? Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Mais uma vez o 22, é só 22. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Pai, eu te louvo e te adoro, a Deus. Tu és o nosso Senhor, dono da obra. Pai Santo, que o Senhor me conceda a tua graça. Fala conosco, ó Deus, aquilo que nós precisamos saber, ouvir e colocar em prática. Usa-nos, ó meu Senhor, de misericórdia. Amém, Jesus. Amados, podei-vos assentar glorificando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aprove Deus me conceder esse privilégio, esta honra de poder estar aqui para servir a amada igreja do Senhor. Amém? Já visto essa semana, tive alguns convites e no penúltimo que me apareceu, quando eu expliquei, falei: a Santa Ceia lá na minha igreja, eu não posso sair. Até o pastor Jailton, lá da região de Sarzedo. E o meu pastor agora é o pastor Paulo César. Ele falou assim comigo: não precisa me falar mais nada não, porque eu conheço ele, viu? Eu entendo mesmo. Então, amém, muito obrigado. Glória a Jesus. Amados, mais uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem de uma maneira esplêndida. Eu amo as parábolas do nosso Senhor Jesus. São maravilhosas, pastor Rogério. Maneira que Jesus prende a atenção dos ouvintes, dos discípulos, de muitas das vezes até da multidão que está em derredor. Mas agora o Senhor Jesus, não só através de parábola, usando algo típico vivido no dia a dia, que acontece nos dias atuais que nós vivemos, Jesus usa isto para poder explicar aquilo que os discípulos ainda não conheciam. Um amor que eles ainda não experimentou, não vivenciou e nunca puderam sentir tamanho amor como este e tamanha misericórdia. O nosso Senhor Jesus, ele começa nessa passagem bíblica nos dizendo que certa feita um filho chega inesperadamente a seu pai e faz um pedido a seu pai que nós vemos e sabemos que é fora do tempo, fora da sua capacidade. Não era o momento ideal para ele tomar essa decisão na sua vida. Não tinha experiência profissional, não estava indo se casar, não estava indo formar a sua família. Mas nós vemos, de repente, tudo acontecendo do nada, irmão Mateus, esse filho chegando ao seu pai e dizendo assim: pai, passa parte dos meus bens, entrega as partes dos meus bens. Ele faz um pedido audacioso, um pedido ali covarde a seu pai, que ele coloca seu pai na posição de um morto e ele se acha no direito, por ele não querer mais estar no convívio com a sua família. Ele se acha então no direito que o seu pai devia passar para ele a sua herança, a sua parte, para que ele pudesse sair e viver a sua vida. Assim então, meus queridos, o pai o faz. Nós vemos Jesus mostrando na parábola que dias depois, o filho, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra longínqua. Nós não vemos um diálogo entre o pai e o filho. Nós não vemos o pai perguntando: mas por quê? O que te levou a isto? O que está acontecendo com você? Por que você está tomando essa decisão?
Em que eu, sua mãe e seu irmão estamos faltando para você? Aqui você tem tudo. Aqui você tem a minha proteção, a proteção do seu pai, o carinho da sua mãe, a presença do seu irmão juntamente contigo, e servos à sua disposição. Não falta nada, mas o pai é sabedor de que em todo tempo sempre proporcionou o melhor para o seu filho, sempre providenciou e entregou para o seu filho as melhores coisas. O pai sabe que nunca faltou nada. O pai tinha consciência que carinho, amor, proteção para o seu filho nunca faltou para ele. O pai sabe que em todo tempo ali sempre foi o melhor lugar para que o filho estivesse, vivendo na presença do seu pai juntamente com a sua mãe. O pai assim então, como a Bíblia nos mostra, passando o dia depois, entrega para ele. E o filho, ajuntando o que era seu, ele parte para uma terra longínqua, distante. Eu olho aqui, meus queridos, que quando ele pede para o seu pai, sai imediatamente. Eu entendo e começo a ver que ele já não aguentava mais compartilhar ali o âmbito familiar com seu pai, sua mãe, seu irmão. Enquanto ele estava dentro da casa, ele tinha que estar subordinado à disciplina e à correção do seu pai. Mas parece que ele já não aguenta a ficar debaixo da correção e da disciplina do seu pai. Em todo o tempo que ele estivesse na casa, sendo submisso todas as ordenanças do seu pai, e atando elas no seu coração, e assim a seguindo, seria uma demonstração de amor para com seu pai. Em todo o tempo que ele se curvasse diante do seu pai e obedecia, seria a maior prova de amor. Entenda, ele tendo as ordenanças, ele tendo as disciplinas guardadas no seu coração, seria uma demonstração de amor. Jesus Cristo gosta disso, quando nós temos e nós guardamos isso no nosso coração. Jesus certa feita disse, em João no capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele no último dia. Jesus vai mais adiante e diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Seria a maior prova do filho mostrar que amava seu pai, sendo subordinado toda a ordenança, toda a disciplina que o seu pai aplicasse a ele, seria para o seu bom proceder, seria para o seu bom caminhar, seria para uma boa vida profissional abençoada, seria para uma boa vida sentimental abençoada, em todo o tempo que ele obedecesse o seu pai ali dentro de casa. Mas parece que tudo isso pesa na sua mente, no seu coração. Ele não aguenta mais isso, ele quer largar a mão de tudo isso, ele não quer viver mais debaixo dessa situação ali, ele quer sair imediatamente da presença do seu pai, da presença da sua mãe. Ele abre mão, meus irmãos, de ter o privilégio de todas as manhãs ter a honra de estar com seus familiares assentado à mesa, em plena comunhão com seu pai e sua mãe, mas ele não aguenta, ele quer se ausentar. Ele estava dentro de casa, mas com o coração fora de casa. Ele estava sentado à mesa com seu pai e sua mãe, mas com seu coração do lado de fora do que tinha dentro da casa. A sua mentalidade era poder conhecer como era a vida lá fora. Assim ele parte, meus queridos. Ele pega aquilo que ele acha que é de direito dele. Ele abre mão daquilo que era o de melhor para ele. Sai imediatamente, achando-se que assim seria a melhor escolha, achando que essa era a melhor opção para ele. A Bíblia nos diz que ele parte para uma terra longínqua, começa a gastar tudo aquilo de uma forma dissoluta, começa a dissipar todos os seus bens. Aquilo que o seu pai trabalhou, labutou a vida inteira, teve toda a dedicação, trabalhando noite e dia após dia, o filho vai gastando ali de uma forma esbanjadora, jogando tudo assim ao vento, amados. Parte sem ter o direito, sem ter a oportunidade de receber a bênção do seu pai.
partiu sem receber a bênção da sua mãe, porque o seu pai não iria abençoá-lo nessa situação. O seu pai não iria abençoá-lo sobre essa escolha que ele estava tendo. Eu não consigo ver alguém na Bíblia Sagrada sair da presença do pai ou da mãe e ser bem sucedido na vida lá fora sem receber a bênção dele. Eu não consigo ver, meus queridos. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis que certa feita Judá, ele se ausenta ali da presença dos seus irmãos. Eu vejo que o contexto não está favorável para ele, porque ele tinha consentido com seus irmãos em vender José a uma caravana de ismaelitas. Ele consentiu com seus irmãos a mentir para seu pai Jacó de que seu irmão José havia sido morto por algum animal feroz. E ele então se ausenta da presença dos seus irmãos. E a Bíblia começa a contar a curta e trágica história de Judá, porque saiu sem receber a bênção do seu pai. Há um perigo muito grande nisto, sair sem receber a bênção do seu pai, do seu pastor, daquele que tem autoridade para te abençoar. Ele sai, meus queridos, vai até em Adulão. Ali ele tem um amigo por nome Ira, e lá tem um homem por nome Sua. Ele conhece então ali uma mulher e toma ela para ser sua esposa, e começa ali a construir a sua família. Ele então, amados, tem o primeiro filho cujo nome é Er. Tem o segundo filho que vem a se chamar Onã, e o terceiro filho vem a se chamar Selá. A Bíblia nos mostra a classificação dos filhos de Judá. O primeiro filho dele era mau, perante os olhos do Senhor era perverso. A Bíblia não nos fala qual era a sua procedência, mas nos diz que ele era mau. Deus viu, não gostou. Deus matou o primeiro filho de Judá, porque não prestava para continuar vivendo na terra. Judá então pega o seu segundo filho Onã, entrega a viúva para que ele pudesse manter a descendência do seu irmão. Ele não faz conforme a lei assim ordenara. Deus também mata. Parece que eu vejo algo trágico, hereditário na vida de Judá, porque começou debaixo do erro, começou sem receber a bênção do seu pai. Dificilmente as coisas vai se dar certo na nossa vida, na sua vida, quando nós começamos de uma maneira equivocada, quando nós começamos sem poder receber a bênção daquele que tem autoridade para nos abençoar. Mas enquanto nós estivermos dentro de casa, tiver um pai que é referencial para a nossa vida, ter um pai que é exemplo para a nossa vida, entenda, ele tem autoridade para te abençoar. Ele sabe que isso não é a melhor escolha para você. Eu vou te dizer uma coisa: qual é melhor? Ser contra alguém para o bem, ou a favor de alguém para o mal? Para o filho naquele momento, ao pedir o seu pai que entregasse a parte dos seus bens para ele, seria melhor o seu pai ser a favor do seu mal para o seu próprio bem, para que ele saísse imediatamente. Saiu sem receber a bênção do seu pai. Eu vejo na Bíblia, meus queridos, certa feita Sansão, projeto de Deus nessa terra, com dons e talentos extraordinários de Deus na sua vida. Ele olha para seu pai e disse assim para ele: pai, eu fui até no território dos filisteus lá em Tímina, e achei uma mulher, e dela eu me agradei. Vamos lá, toma ela para ser a minha esposa. Seu pai olha e fala com ele assim da seguinte forma: tem tanta moça aqui no nosso convívio, tem tantas mulheres aqui, seria melhor para ele ter alguma esposa que professasse a fé no mesmo Deus que ele servia. Não teria tanta frustração e decepção na sua vida. A vida sentimental de Sansão foi uma tragédia, foi uma lástima, porque não se inclinou diante do seu pai. Eu vou te dizer uma coisa: por maior que seja o chamado de Deus na sua vida, por tão grande que seja o dom e o talento que Deus colocou na sua mão para trabalhar na obra dele, se encurva diante do seu pai, que ele tem autoridade para deixar uma bênção sobre a tua vida. Aleluia, bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por maior que possa parecer para você o tamanho do chamado de Deus na sua vida, ainda não sobrepõe a autoridade
do seu pai, a autoridade eclesiástica do seu pastor. Se encurva a tua cabeça, se encurva a tua cabeça para receber a bênção daquele que tem autoridade para te abençoar, para a tua vida ser bem sucedida lá fora. O filho então partiu, gastou tudo de uma maneira dissoluta, caiu na miséria, caiu na lama, sua vida estava lastimável. E a sua primeira experiência, ele agora, em emprego, vai ser cuidar de porcos. O que estaria fazendo um belo jovem judeu apacentando porcos? Nenhum judeu se aproximaria de porco, aonde tivesse uma criação de porco, aonde tivesse um chiqueiro. Eles manteriam total distância. Mas estava ele ali, se candidatando para ser apacentador de porcos. Deixou de apacentar o rebanho do pai, para poder ser pastor de porcos aqui nesta terra. Deixou de apacentar o melhor de Deus na sua vida, para apacentar aquilo que o adversário tinha colocado como ruína e tragédia na sua vida. Não somente isto, mas estando ele ali no seu primeiro emprego, apacentando porcos, sobreveio a ele ali fome, grande vontade de se alimentar do que os porcos comiam. Entenda isso, o ser humano, em plena consciência, teve tamanha fome, pastor Rogério, que ele viu os porcos se alimentando, desejou comer daquilo que os porcos comiam. O que aconteceu é quando vai chegando a hora do almoço para nós, e chega aquele cheiro suave, delicioso, vai para o cérebro, desce para o estômago, meu Deus, abriu o apetite. Mas quando o cheiro, eu não vou falar nem a palavra que nós conhecemos, porque é mais trágico ainda. Mas quando ele sente o cheiro das bolotas que os porcos comiam, foi para o seu cérebro, desceu para o seu estômago, abriu o seu apetite naquele momento. Mas ele ainda mesmo nessa condição continuava sendo filho. Mesmo desfigurado, tendo perdido a sua túnica, que era a sua distinção, ele continuava tendo o privilégio de ser filho. Mesmo tendo perdido a sandália dos seus pés, porque ele era livre, tinha sandália, mas agora não tinha, ele continuava sendo filho. Mesmo ele tendo perdido o anel com brasão da sua família, que demonstrava que ele tinha autoridade, ele ainda continuava sendo filho. Eu vejo que o Espírito Santo não desiste da pessoa, mesmo quando ele chega na sarjeta, no estado mais lastimável da sua vida. O Espírito Santo olhou, quem sabe disse: aqui não, Satanás, para meu servo, para meu projeto escolhido na terra, essa bandeja eu não deixo ele receber e nem ter apetite para comê-la. Aleluia. Ele se ergue a sua cabeça, olha para o alto e diz assim no seu coração. Ele nem diz sobre os seus irmãos, mas diz: quantos trabalhadores do meu pai, aleluia. Ele não tem a coragem de dizer: quantos dos meus irmãos, dos meus parentes, tenho de melhor para comer, e eu aqui estou nesta miséria, eu aqui estou nesta lástima, estou desejando comer do que os porcos comem. Não, eu não aceito isso para a minha vida. Só o Espírito Santo para gerar isso no coração do ser humano. Só o Espírito Santo para nos colocar de pé e fazer tomar uma posição como esta. Dizer não para aquilo que o adversário tem trazido para nós. Ele olha e diz uma frase que somente possa ser gerada através de arrependimento. Ele diz: eu levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai. Eu vou dizer uma coisa que somente alguém de coração quebrantado pode dizer para ele: não me trata mais como teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, papai, mas me receba de volta para a tua casa, mas me receba de volta para a tua presença. Eu não preciso nem de ser colocado à mesa com você, minha mãe. Pode me deixar na posição de servo, que já está bom demais. Ele se levanta e está indo para encontrar com o pai. Mas a Bíblia é tão linda, Jesus é maravilhoso, que diz
que o pai, ao avistando de longe, aleluia, o pai estava na espera. O pai sabia que em todo o tempo proporcionou o de melhor para ele. O pai sabia que o filho não tinha experiência para viver a vida lá fora. E o pai dizia assim: ele sabe que aqui tem o de melhor para ele, ele volta para cá. Ele sabe que aqui nunca falta a minha presença para ele, todos os dias ele volta para cá. Ele sabe que aqui todos os dias tem provisão do céu na vida dele, ele vai voltar para cá. Ele sabe que aqui todos os dias tem a presença do Espírito Santo para ele, ele retorna para cá. Por mais que a palavra seja pesada, por mais que a correção e a disciplina seja pesada, o melhor de Deus para você é enquanto tu se permanecer na presença dele e na casa dele. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. O pai o avistando, eu acho tão lindo isso, que o pai vai levantar sua túnica, ele não vai esperar. Ele está na personificação do nosso Deus, querendo abraçar-nos de novo. Quando nós nos distanciamos dele, quem sabe, não num ato como este, mas na nossa consagração, na nossa oração, na leitura da palavra, ele está querendo nos abraçar. Ele ergue a sua túnica. Era desonroso para um senhor daquela idade levantar a sua túnica, sair correndo ao encontro do filho, mas ele vai correndo ao encontro. Ao chegar diante do filho, ele o abraça. Ele não quer nem ouvir o que o filho tem para dizer para ele, não. Ele já dá uma palavra de ordem assim: traz depressa a melhor roupa, porque ele está sem vestimenta, está desfigurado, aleluia. E no livro de Apocalipse capítulo 19, no verso 8, está escrito: faz-me saber, Espírito Santo, foi-lhe dado a vestir um linho finíssimo, puro e resplandecente, que representa os atos de justiça dos santos aqui nesta terra, aleluia. Diga para teu irmão do teu lado: Deus tem uma vestimenta preparada para ti na glória. É um linho finíssimo, puro e resplandecente, vai representar os teus atos de justiça aqui na terra. Uramando candarabacala brasevia, urabacala brasuire calabrasevia, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Ele diz: traz depressa a melhor roupa, traz depressa uma sandália. Ele estava descalço. O pai olhou para ele e disse assim: meu filho não é escravo, ele é filho. Nós temos os nossos pés calçado na palavra do Senhor Jesus, calçado no Evangelho de Cristo. Nós somos libertos pela verdade, nós conhecemos essa verdade, nós praticamos ela, estamos libertos por ela, aleluia. O pai olhou e falou assim: não tem um anel na mão dele, com a representatividade da minha família, da minha casa, de todo o parentesco. Coloca anel na mão dele. Não se basta somente isso. Eu já vou encerrar, vamos ficar de pé no nome de Jesus. O pai olha e fala assim: vai ter festa, aleluia. O que eu acho de tudo isso lindo, amados, é porque Jesus dá uma extensividade das parábolas. Primeiro Jesus pregou a parábola da ovelha perdida, mas quando ela se perdeu, o pastor saiu para procurá-la e trazê-la novamente. Nós vemos Jesus dando sequência e dizendo de uma mulher que perdeu a sua dracma, mas quando ela vai procurar, ela encontra, ela fica alegre, teve festa dentro da sua casa. Aí agora nós vemos, não é o filho que se perde, mas ele perde no seu ato, na sua conduta. Não é o pai que vai procurar, mas é ele que retorna. Eu vejo aqui, amados, algo poderoso de Deus sobre 3 coisas que foram perdidas, mas 3 coisas que foram achadas, e 3 coisas que depois de terem sido achadas, teve festa. O pai deu a palavra de ordem: traz depressa o novilho cevado, mata ele para meu filho. O meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas reviveu. Urabaca
cantou, Urimicaia Sévia. Sabe por que nós estamos aqui, igreja? Sabe por que nós estamos aqui, noiva do Cordeiro de Deus? Porque um dia, pastor Fernando Gama, no Gólgota, Deus olhou para a humanidade e viu que ela estava perdida. A única coisa que restava para nós era somente a condenação. Mas Cristo assumiu a forma de cordeiro por nós, nos garantiu o privilégio de hoje nós podermos participar do teu corpo e do teu sangue. Quem acredita que esse sangue foi derramado para que você tivesse o direito de estar aqui? Deus tem um revestimento para a tua vida aqui hoje. Deus tem vestes novas para a tua vida. Eu tenho 2 minutos para profetizar mais na tua vida. Deus tem revestimento para você aqui hoje. Deus tem revestimento para a tua vida hoje. Deus tem um derramamento poderoso para a tua vida hoje. Receba em nome de Jesus. Receba na tua vida em nome de Jesus. Receba autoridade, receba presença, receba poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Deus continua abençoando. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Recebe a bênção do Pai. Recebe a bênção da casa do Pai. Recebe a bênção da presença do Pai na sua vida. Aleluia. A autoridade do Pai está sobre nós. As mãos de Deus, o nosso Pai, está sobre as nossas vidas.